Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé, que vai melhorar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal do YouTube, e quero nesta oportunidade aqui de falar com você, trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas. E eu quero usar um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20 e no versículo 4. Eu vou estar lendo aqui na versão NTLH, nova versão, tradução da linguagem de hoje. Algo que Deus colocou no meu coração para transmitir. Há um ditado, um adágio, um provérbio popular que diz que quem tem vergonha não faz vergonha. Então, eu parei para meditar nisso e percebi algo interessante correlacionado com este versículo, de modo que percebo claramente Deus querendo falar isto. E, entretanto, às vezes a gente bloqueia o nosso cérebro e bloqueia o nosso coração para não ouvir a voz de fato de Deus. E às vezes queremos uma resposta, queremos uma solução e não conseguimos. Mas vamos ao versículo, tá? Ezequiel 20, versículo 4. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Pergunta Deus a Ezequiel. Então julgue, faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. A situação é que Israel está já no 7º ano de cativeiro e Deus encruza os braços e faz silêncio. E o povo, querendo uma resposta de Deus, nesse período aqui, alguns falsos profetas levantam dizendo que a profecia de Isaías e Jeremias de cativeiro de 70 anos não era verdadeira e que Deus ia trazer o povo. Sabe aquele momento que você está para baixo, que você está triste, que você está vivendo situações muito difíceis e que chega alguém com uma mensagem motivadora, com uma mensagem de esperança, mas quando na verdade não é Deus. Óbvio que Deus fala nesses momentos, que Deus traz a mensagem, é claro isto, mas às vezes não é Deus. E Israel estava vivendo esse momento, e eles entendem que Ezequiel é um homem de Deus e vão até Ezequiel, para na sua porta, na frente, e querem que Ezequiel pergunte a Deus quando é que eles vão voltar, o que vai acontecer. Ou seja, eles queriam saber o futuro. Mas o que acontece é que Deus fala com Ezequiel dizendo: por que eles estão vindo me consultar? Por que não vieram antes de errar? Não, eu não vou falar com eles, não vou responder o que eles querem. A resposta que eles querem eu não vou dar. Agora, pergunte a eles se eles têm consciência e sabe, se chegou ao conhecimento deles do que os antepassados deles, ou seja, as gerações anteriores a eles, fizeram.
O que Deus está querendo falar aqui é a respeito do Egito. O texto é bem claro referente a isso. E aí Deus fala com eles, apresentando um passado a qual eles viveu no Egito. E Deus disse: diga a esse povo, Ezequiel, que eu falei com eles no Egito para que eles não adorassem deuses estranhos. Eu falei com eles no Egito para que eles não servissem a cultura do Egito. Eu falei com eles no Egito para que eles não me traíssem. Mas aí o texto disse que Deus diz assim: mas eles não me deram ouvido. Continuaram praticando as coisas erradas. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês não têm vergonha, porque se vocês tivessem vergonha, não faria eu passar vergonha. Era isso que Deus estava dizendo. Sabe por quê? Porque Deus estava falando isto diretamente a Israel, porque Deus havia prometido a Israel uma bênção. Deus havia prometido a Israel um livramento. Mas Israel parece que não deu ouvido. Entrou em seu coração uma rebeldia, uma incredulidade. E sabe aquele momento da nossa vida que às vezes a gente se torna tão incrédulo, não acreditando em mais nada, duvidando de tudo, às vezes por feridas, por mágoa, por sentimentos. E talvez seja isso que fez Israel ficar nessa situação, porque Israel estava sendo escravo do Egito. E por ser escravo, talvez eles já não mais queriam ouvir a voz de Deus, já não queria mais entender o que Deus queria falar com eles. Isso fez com que eles ficassem atribulados no Egito. E aí Deus fala que ia tirar eles do Egito para não matar eles no Egito. Sabe por quê? Porque Deus usa novamente aqui o adágio popular, o provérbio popular, o ditado popular: quem tem vergonha não faz vergonha. Aí Deus diz assim: eu não vou destruir vocês aqui no Egito, porque senão a nação do Egito aqui, as vizinhas, não vão entender que Deus é esse que eles servem. Ou seja, vocês me envergonharam, mas eu não vou envergonhar vocês. Está entendendo o que Deus está falando? Você está compreendendo? Deus está dizendo para você: você pode me envergonhar, mas eu não vou te envergonhar, não. Deus está dizendo para você: você errou, você pecou, você falhou. Não era para você ter feito isso. Deus está dizendo para você: você não deveria ter me desobedecido. Os meus planos não eram este, o meu propósito não era esse. Deus estava dizendo para Israel: não era para vocês estar aqui no cativeiro já há 7 anos. Esse não era o meu plano. O meu plano, quando eu planejei tirar vocês do Egito, foi para dar a vocês bênção, prosperidade, foi para lhe honrar. Mas vocês escolheram o caminho errado. Vocês tomou um caminho curto, mas que se tornou longo. Essa é a história de Israel, o pano de fundo deste versículo, deste texto, é o contexto da realidade da nação de Israel, ou propriamente real fundamento desta nação, que neste momento aqui é judeu, porque agora Deus está tratando com 2 tribos.
que as outras 10 já se dispersaram. Deus chama esses judeus para um concerto, para um renovo. Deus está falando contigo. Eu quero te dar uma nova oportunidade. Eu quero te levantar, eu quero te erguer, eu quero te honrar. Mas não me desonre, não me envergonhe. Às vezes a gente esquece desses detalhes tão pequenos e simples de que Deus existe. Pelo fato de não o ver, de não ser uma pessoa visível ao olho nu, esquecemos que Ele está todo o tempo, Ele está todo o tempo ao nosso lado. Aonde você vai, Deus está. Aonde você se encontra, Deus está. Não tem como fazer nada escondido de Deus. Aí Deus disse a Ezequiel: diga a este povo a expressão julgar. Não é que Israel estava sendo julgado por Ezequiel, não. Deus simplesmente estava apresentando que eles já tinham tomado a decisão de serem punidos. Ele já tinha julgado pelas suas próprias ações. Eles estavam apenas colhendo o que plantou. Deus está falando contigo. Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar. Mas se você não fizer o mesmo com Deus, Deus pode se calar contigo e Deus pode te levar para um cativeiro. Essa é a história de Israel na Babilônia. E Deus disse: eu tirei vocês do Egito, levei para o deserto e coloquei numa terra boa e fértil. Deus traz um relatório agora a Israel, lembrando a eles: eu sempre estive presente, mas vocês que não quiseram me ouvir, vocês que não quiseram dar crédito à minha pregação, à minha palavra. Deus, Ele não tem amnésia, Deus não se esquece, ninguém se engana a Deus. Não pode enganar a Deus. Não tente burlar, achando que Deus vai ser enganado. Às vezes a gente engana o ser humano, um ao outro, mas a Deus não tem como. Para finalizar a mensagem de Deus neste momento para a tua vida, é que Deus está falando contigo dizendo: não me envergonhe. Aonde você vai, aonde você mora, não me envergonhe aonde você passe. Me honre que eu vou te honrar. Deus está dizendo: não traia a confiança que eu lhe dei. Deus está dizendo: seja fiel a mim, porque eu sou fiel a ti. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Fique na paz do nosso Deus. Mas gostaria de orar apenas 1 minuto por você, não mais do que isto.
Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Se esta pessoa ouviu esta mensagem, ouviu e deu crédito a essa pregação, seja com ela, meu Pai. Senhor, eu te apresento pedindo a tua graça e a tua misericórdia, a tua bondade, assim como o Senhor foi com Israel, concedendo uma nova oportunidade, concedendo misericórdia e graça. Seja com estes também, em nome de Jesus. Deus abençoe, se inscreva no canal e ative o sininho, compartilhe, faça um comentário. Fique na paz.